Opa, eu estou aqui hoje compartilhando com você algo sobre a norma 482. Você que quer entrar para o setor de energia solar ou você que está atuando com energias renováveis, você precisa ler a norma 482. Ela só tem 9 páginas. Elvis, mas eu não vou ler. Se você não ler, você vai ser, infelizmente, você será um vendedor que não sabe nada de nada. Ou vai falar simplesmente o que ouve. E a pessoa que fala o que ouve, na maioria das vezes, ela acaba se contradizendo. Então, leia a norma 482. Isso vai te ajudar para que você tenha também o seu diagnóstico daquilo que está sendo proposto, daquilo que está sendo colocado nessa normativa reguladora que vem para contribuir com o setor elétrico, principalmente voltado para a geração distribuída. Se você atua na área e não leu ainda, pelo amor de Deus, vai lá e leia. Elvis, eu vou ler então. Vou ler uma vez. Não! Você tem que ler mais de uma vez. Leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A primeira vez eu recomendo que você, como são só 9 páginas, que você faça uma simples leitura concentrada. Na segunda vez você faça a leitura e vá grifando os pontos estratégicos. E na terceira situação você faça um resumo daquilo que você leu. Depois leia seu resumo, leia novamente para você ter um entendimento. Do contrário, você vai ser só mais um. E você sendo só mais um, vai fazer um monte de projetos mal feitos, projetos não conectados, tardiamento da concessionária para fazer a conexão. Você fazendo tudo certo, tudo redondinho, você já tem dificuldade. Você imagine sem ler, você imagine sem ter o conhecimento. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui através das informações da própria ANEEL para que você possa ter um resumo, um entendimento do que é a 482, do que ela trata. Mas você precisa ler. Pelo amor de Deus, precisa ler. Bato muito nessa tecla. E isso é para você que está entrando para o setor e para você que está no setor e ainda não leu. Tá? Fica só ouvindo o que as pessoas falam do setor. E você precisa ouvir sim a voz da experiência, mas você precisa também ter o teu entendimento. E isso você vai buscar onde? Através da fonte em forma de leitura. Então vamos lá. A 482/2012, ela iniciou lá em 2011. Ela passou por várias audiências públicas. E essas audiências públicas ela é promovida através da ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela que regula todo o nosso setor e ela é subordinada ao governo. Ela foi publicada em abril de 2012 e entrou em vigor somente em dezembro de 2012. Então nós passamos por 3 revisões, de 2012 até então, nós passamos por 3 revisões, sendo uma ordinária, que foi a 687. O que é ordinária? Ela já era prevista. Já se fazia, lá em 2012, já tinha um forecast, uma previsão que lá em 2015 nós teríamos uma revisão para ver os pontos positivo e negativo e melhorar as condições do setor da geração distribuída. Então assim, e 2 extraordinárias. O que são extraordinárias? Foram revisões que não estavam previstas. E nós vamos ver cada uma delas. Então nós temos a 482, a 517, a 687 e a 786. E agora nós estamos passando por uma outra revisão, tá? E também, em conchave com isso, além da revisão, nós teríamos algo que cairia por terra, vamos dizer assim, que é a PL 5829, que a gente vai falar um pouquinho. Situação, nenhuma dessas revisões contrapõe a 482. Elas são aditivos em forma de melhora, tá? De melhora do setor, mas sempre prevalece a norma 482. Então nós temos aqui a resolução 482/2012, que trata essa resolução normativa. Ela permite que qualquer cidadão brasileiro passa a fazer parte da geração distribuída com a rede elétrica. O que é a geração distribuída? É a modalidade Net Metering. O que é essa modalidade Net Metering? É geração líquida, ou seja, ela oportuniza, como eu falei, qualquer cidadão brasileiro a gerar a sua própria energia. Então você pode conectar, ela vem para validar a autorização para a conexão da microgeração e mini geração distribuída no setor elétrico. Lá na época, a microgeração ela ia até os limiares de 100 kW de carga instalada. E a mini geração ela ia de 100 kW até 1 MB de carga instalada. Isso lá em 2012, tá? E os créditos de energia que era injetado na rede tinha previsão de 36 meses para ser compensado, tá? E os custos referente à adequação ela era responsabilidade do interessado. Até hoje é assim, tá? E o custo de disponibilidade para o grupo B e a demanda contratada para o grupo A são as taxas mínimas a serem empregadas para o cidadão de bem que está gerando sua própria energia. Então é isso que nós tínhamos lá em 2012, onde ela foi provida, onde ela foi autorizada a esse tipo de operação.
Aí nós tivemos a resolução normativa, que é a primeira revisão, 517 de 2012. Ela teve a sua mudança lá em dezembro de 2012. Qual que é o motivo? O CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário, ele pediu para que a ANEEL deixasse mais claro possível os pontos que poderiam ocasionar as dúvidas no consumidor. Então, a primeira delas que ela pediu, a limitação da potência de instalação, ou seja, deixar claro essa questão do grupo B, da carga instalada, e deixar claro também para o grupo A da demanda contratada, qual seria de fato a responsabilidade de cada um desses empreendimentos. E ela pediu para que isso viesse de uma forma clara para não gerar dúvida, não gerar transtorno futuro, já prevendo essas situações. E ela também pediu que esses créditos existentes no momento do encerramento da relação contratual do consumidor seriam perdidos. Deixar claro isso, que se porventura, nesses 36 meses, ela não se utilizasse desses créditos, esses créditos eles teriam a sua perda. E o saldo positivo de energia ativa para o ciclo subsequente em kWh. Então ela pediu para deixar mais claro, mais evidente, não que a norma ela não estivesse, mas que ela deixasse ainda mais claro, já prevendo algum tipo de conflito e problema que pudesse vir a ocasionar. Aí nós tivemos, e olha só que detalhe, essa 517, como ela foi em 2012, ela aconteceu ali em meados de dezembro, ela aconteceu até mesmo antes da lei entrar da norma entrar em vigor. Então, já tivemos uma revisão, olha só que interessante, já tivemos uma revisão antes dela entrar em operação. Aí nós tivemos a resolução normativa 687, que aconteceu em 2015, foi a segunda revisão, e essa revisão foi o verdadeiro divisor de águas no setor. Na verdade, ela já era ordinária, ela já era prevista para que isso viesse a acontecer, e nós tivemos algumas mudanças que impactaram bastante, e posso dizer que abriu o setor da geração distribuída, que deu mais oportunidades para os investidores, para o cidadão de bem. Então nós tivemos a microgeração e a minigeração sendo reformada, ou seja, a microgeração ela foi para 75 kW de carga instalada e não mais 100. E a minigeração ela foi de 75 kW até 3 megas para as hídricas e até 5 megas para as outras fontes renováveis. Então nós tivemos essa adequação em relação à microgeração e minigeração. Aí nós tivemos os novos modelos de negócios que surgiram, porque até então nós tínhamos somente a geração junto à carga e o autoconsumo remoto. Agora entrou as múltiplas unidades consumidoras, o chamado EMUC, tá? Empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, e entrou a geração compartilhada. Tá, nós vamos ver o que é isso. Esse EMUC, normalmente ele é introduzido em condomínios, vertical e horizontal. E nós temos também a geração compartilhada, que ela é provida, ela é oportunizada através de grupos de interesse de pessoas físicas voltada para a cooperativa. E nós tivemos aí os modelos de consórcio para PJ, 2 pessoas ou mais. Lembrando que a titularidade da cooperativa ou do condomínio, ele tem que estar a usina, tem que ser pertencente a ela, tá? Tem que estar homologada junto a essas 2 titularidades, cooperativa ou consórcio. E em algum momento eu falo também mais sobre isso para aprofundar mais, porque são 2 temas extremamente relevantes e está todo mundo se utilizando dela, é a queridinha do momento, todo mundo está se utilizando dela em relação a fundo de investimento, em relação a empreendimento, em relação a uma série de situações aí de oportunidades que a GD veio para ofertar. E foi vedada a possibilidade de segmentação de usinas. Então nós tivemos também essa contrapartida e o crédito que antes era até 36 meses, ele passou a ser de 60 meses, ou seja, 5 anos. E a responsabilidade técnica e financeira do sistema de medição passou a ser da distribuidora, ou seja, a troca do relógio medidor. Então o que nós tivemos foi um marco que veio para abrir ainda mais e impulsionar ainda mais a geração distribuída nessas mudanças. Aí nós tivemos a terceira revisão que aconteceu, que foi a normativa 786/2017, que assim, ela não estava prevista, mas a ANEEL foi lá e ela simplesmente elevou o limite da minigeração de fontes, de todas as fontes, né, até 5 MB, porque até então as hídricas eram até 3 MB, então ela equalizou, colocou todas as fontes até 5 MB, e ela vedou a possibilidade de enquadramento como microgeração, minigeração de usinas que já tinham sido objeto de registro, concessão e permissão, ou seja, a ANEEL ela percebeu um movimento de agentes do mercado, que pegavam usinas que já tinham sido amortizadas no seu payback e elas estavam migrando para geração distribuída, então ela foi lá e vedou isso, tá? Ou se você é uma usina centralizada, se você é uma usina que já está em outra modalidade, você não pode ter a opção de entrar para geração distribuída, principalmente essas que já tinham sido amortizadas pelo seu payback. Então isso aconteceu lá em 2017, lembrando que nenhuma contrapõe a 482, todas elas são melhorias que vieram para a resolução 482, por isso que eu
bato nessa tecla. Essa norma 482 você precisa realizar a leitura dela por várias vezes. E é muito comum representantes comerciais e empresas não terem um contato mais aprofundado. E digo para vocês, a 482 é simplesmente 9 páginas, pessoal. 9 páginas. Então leia, releia, entenda. Promova um brainstorm com seus colegas de trabalho. Promova um brainstorm com as pessoas que te cercam para que você possa evoluir mais e ter uma compreensão e entendimento maior. Por que eu bato nessa tecla? Porque eu recebo ligações diariamente de empresas e de representantes com dúvida. Dúvida onde? Desmembramento de usina, compensação de qual forma que a gente pode tratar, carga limite, soma de carga, que também está empregada nessa questão aí de desmembramento de usina. Qual que é a modalidade de consórcio cooperativa? Eu tenho um condomínio, como é que eu faço? Então são dúvidas recorrentes que eu recebo todos os dias e digo para vocês, elas estão todas compiladas, todas empregadas lá. As regras do jogo é a 482. Não tem como você ir para um jogo, não tem como você ir para um game, ir para o campo de batalha sem você ter o contato e saber as regras. Quais são as regras desse jogo? O que eu devo de fazer, o que eu não devo de fazer? Tá ali, meu amigo. E quando eu falo que se você não lê e você vai para o campo de batalha sem essa compreensão, sem ter esse entendimento, não me entenda mal, por favor, desculpa o meu francês, mas você vai ser um vendedor de placa. É o cara que, na maioria das vezes, está acostumado a tirar pedido. E ele acha que falando em número de placa, falando do inversor, somente do produto, ele vai conseguir atingir o seu objetivo. Não vai. Ele até consegue, mas ele vai viver na pindaíba, meu amigo. Vai viver com o tanque do carro dele vazio, vai viver implorando para a empresa ajudar ele a se manter no mercado. Então, isso não tá na pauta, pelo amor de Deus. Então, leia para você ser diferente, tá? Não ser só mais um. Ela tá disponível lá na ANEEL, no portal da ANEEL. Nós tivemos daí, pessoal, nós estamos tratando agora por lá desde 2018, né, que começou as consultas públicas da ANEEL, tá? Em 2019, nós estamos passando por uma quarta revisão. Essa revisão, ela teve a sua paralisação, tá? Já em fase de publicação mesmo, devido à Covid, a pandemia que estabeleceu aí, que surgiu aí em 2020, né? 2021, e nós estamos falando agora, e ela também paralisou devido à PL 5829. O que é PL 5829? Eu vou ter um vídeo falando só sobre ela, de pontos positivos e negativos. Mas o que eu quero externar para você, tá, que eu tenho ouvido nas últimas semanas, muitas pessoas, muitos integradores, representantes argumentando que os projetos estão parados porque o cliente quer esperar um desfecho, a votação da PL 5829. Digo para vocês, pessoal, pelo amor de Deus, não te noia. Não te noia. O que você precisa fazer? As regras do jogo que aqui estão, que é a 482, são elas que se estabelecem, meu amigo. Então, essa PL 5829, ela vai ser votada. Peçamos a Deus, acredito que sim, que ela vai ser aprovada, aí ele vai para o Senado. Bem provavelmente ele não vai ser votado este ano. Qual que é o ponto positivo dessa PL 5829? A ANEEL, ela paralisou, ela não publicou as novas regras, que já estava na bota para ser publicada, ela não publicou e não deve de publicar, porque não faz sentido ela publicar agora, sendo que tem um projeto de lei, uma PL 5829, que deve ser aprovada sim, porque senão a gente vai ficar na bad. Não estou dizendo o setor, eu estou dizendo o Brasil como um todo, na geração de emprego, na fomentação, no avanço tecnológico, na economia, no PIB, em tudo, né, na cadeia industrial. Então ela precisa ser aprovada pelas escassez das hídricas, é uma necessidade, não do setor, mas é uma necessidade do setor elétrico e não do setor de usinas solares, da geração distribuída, mas como um todo, tá? Para prover o quê? Prover e oportunizar a um avanço do nosso país ainda muito mais. Então, voltando aqui, esses clientes que falam que está esperando o desfecho da votação, ele simplesmente está sendo gentil, ele simplesmente está te colocando de alma delicada de que isso não é prioridade para ele. Entenda isso.
Tá? Entenda isso. Ah, Elvis, mas e como é que eu faço se o cara já falou isso? E se ele já falou isso, foi porque você falou, meu amigo. Porque você fica batendo nessa tecla. Mas os pontos que virão da PL 5829 eu vejo como pontos muito mais vantajosos, na maioria dos casos, muito mais vantajosos do que as regras que nós temos. O máximo que vai acontecer é ele ser beneficiado. Caso ele não seja beneficiado e ele fez o projeto dele, entrou com o parecer de acesso agora, o que vai acontecer? Ele vai ficar nas regras atuais. Tá? Quiçá que seja os 10 anos que a ANEEL vem falando e vem batendo na tecla. Que seja os 10 anos. Já deu o payback dele, já ganhou dinheiro com isso, tá tudo bem. Aí ele vai ser taxado lá no 11º ano, se for um texto do mais severo, sim, ele pode ser taxado, mas é lá, meu amigo, uma vez que ele não perdeu dinheiro mais, ele ganhou, você tá me entendendo? Então, não tem como... É um caminho sem volta, não tem como ser impactado e impedido na decisão dele de realizar, porque assim, tem duas datas para qualquer empreendimento da geração distribuída, principalmente de energia solar. Existem duas datas fenomenais, eu sempre falo para os clientes. A primeira data foi há 5 anos atrás, se ele tivesse feito, ou quiçá 4 anos atrás, que as coisas melhoraram aí com a 786, né? Então vamos lá, 4 anos atrás foi a primeira data que ele deveria ter feito. Ah, não aconteceu, tá, tudo bem, nunca é tarde. Então a segunda melhor data é quando? É agora, meu amigo, é agora. A hora é agora. Então ele deve sim de fazer a sua operação. E como que você faz isso? Se algum vendedor concorrente foi e falou para ele que fica batendo na tecla PL 5829, sim, é importante você esclarecer, mas é importante também você antecipar que as coisas elas deverão de melhorar, principalmente na microgeração, deverá de melhorar sim, mesmo ele fazendo agora, porque ele vai se estabelecer nas novas condições de melhora. Então onde que eu quero chegar? Se você não foi esse cara que ficou falando para ele dessas alterações o tempo todo, meu amigo, use o gatilho mental da antecipação. Fale para ele, antecipa essa situação como um todo, para você tentar desconstruir isso no mindset dele, na cabeça dele, de que ele precisa esperar a aprovação. Tá, então vamos lá. Suponhamos que ele espere a aprovação e que isso venha a ocorrer lá no meio do ano que vem, tá? O que vai acontecer? A própria ANEEL, o próprio CDL estão prevendo, tá? Estão prevendo o quê? Estão prevendo um colapso nos parecer de acesso. Por que isso deve de acontecer? Porque a PL sendo aprovada, nós vamos entrar com 12 meses de período de vacância dos pareceres de acesso que deverão ser remetidos à concessionária e que vai se estabelecer o quê? Vai se estabelecer o direito adquirido nos próximos 25 anos. O que vai acontecer? Essas pessoas que estão encurraladas ou que estão procrastinando cada vez mais a instalação das suas usinas, elas vão querer fazer de forma imediata. O que vai acontecer? Vai dar um colapso. Colapso aonde? Nos parecer de acesso, nas concessionárias, isso vai retardar os projetos. Você está me entendendo? Então, por que não? Aliás, porque sim, faça agora. Entendeu? Ah, mas vai mudar. Mudou, melhorou. Simples assim, tá? Simples assim. Então, assim, vai esperar até quando? Tá? Se não você, quem? Se não você, quem? Então, essa situação que tem que colocar para o cliente nessa antecipação dessas objeções. Volto a repetir, quando ele fala que ele precisa esperar essa votação para ele tomar uma decisão, é um jeito delicado dele te dizer que não é prioridade para ele. E se não é prioridade para ele, é porque ainda ninguém o convenceu, ninguém conseguiu colocar na mesa a oportunidade que ele tem de rentabilizar, de gerar sua própria energia e de monetizar isso. Principalmente se tratando na esfera empresarial, que as contas de energia na área industrial é astronômica. Então não tem outro agente que possa trazer mais benefício, mais recurso, mais dinheiro do que a própria geração, do que a geração própria de energia, tá? Então situações como essa. Outra coisa, quando o cliente fala para você, tá caro, né? Tá caro, eu tenho mais barato, ele tá te dizendo assim, não é prioridade para mim. É isso que ele está te dizendo, meu amigo. Então, e quando ele te nivela em relação a preço e valor, se não for isso que eu estou dizendo, ele te nivela preço e valor, ele está te balizando pela vala comum, pelo trivial. E aonde que você passa a ser diferente? O primeiro ingrediente, está começando agora, é o que eu falei na inicial. Leia a norma 482. Leia ela várias vezes, tenha um entendimento. Isso é munição, é as regras do jogo para o campo de batalha, para que você possa ser mais, não vou dizer persuasivo, mas que você tenha o controle da situação e saiba o que você está falando,
tá? Você não fala aquilo que você ouviu. Você pode ouvir a voz da experiência, mas você precisa também fazer a leitura e ter a compreensão das regras do jogo. Situações. Elvis, só com a 482 eu me resolvo, então? Não, mas é o primeiro pontapé. É o mínimo que você tem que saber. É o mínimo que você tem que ter. E te digo mais, você tem que saber ela antes, até mesmo se aprofundar em relação ao produto, tá? Porque modelos de negócio estão empregados tudo ali, gente. Tem as outras estratégias na área comercial e de business? Tem, mas você precisa dar o pontapé inicial com a 482. Depois a gente precisa externar e estudar o que? A 414, 2010, porque está tudo lá dentro do PRODIST. O que é o PRODIST? PRODIST é o procedimento de distribuição de energia elétrica. PRODIST ele vai regular também, é um documento que é elaborado pela própria ANEEL, que ele regula o que? A distribuição de energia elétrica no nosso país. E daí, se você for externar lá, quem sabe, o PRORET é o procedimento de regulação tarifária, ele que regula o que? A tarifação. Então tem vários ingredientes que você precisa ter o conhecimento, mas o primeiro pontapé que você precisa é ter o domínio e o controle da 482, tá? De 2012, porque é ela que vai trazer informação, ela que vai trazer as regras do jogo para que você possa ser um vendedor, um representante no setor Jedi. O que é um vendedor Jedi? É o cara que é reconhecido, é o cara que se torna autoridade e é o cara que traz a solução sempre para o cliente e não um problema, tá? Não fica falando o que os outros falam. Fala aquilo que realmente você compreendeu, aquilo que realmente você pesquisou, aquilo que realmente faz sentido. E o que faz sentido é o que a resolução normativa nos traz, tá bom? Então, te vejo na próxima e sempre nesse canal eu vou trazer algum ingrediente, alguma informação que vai fazer com que eu possa contribuir de alguma forma para que você possa ser um pouquinho diferente, um pouquinho mais preparado no setor elétrico voltado para o fotovoltaico. Te vejo na próxima, até mais!